Boa noite, pessoal. Quem está aqui presencial e quem está remoto. Vamos abrir a palestra de hoje, né? Cidades do Futuro, Desafios para a Engenharia. Nosso colega engenheiro Silvio Barros, né? Conterrâneo lá da UEM. Formamos no mesmo julho de 78, né? Estava conversando com ele, ele da UEM e eu da UEL, né? As universidades estaduais, primeiras universidades estaduais do estado, né? Junto com Ponta Grossa. Fundação, né? Nem era universidade, era fundação, né? Que pagava, né? Então, é uma honra tê-lo aqui no Estúdio de Engenharia, né? Eu, como vice-presidente, representando o presidente que está em viagem, e gostaria muito que o pessoal curtisse a tua experiência como prefeito, ex-prefeito de Maringá, né? Tua vivência aqui na área de engenharia. Então, eu passo a palavra aqui para o coordenador da Câmara Técnica de Logística, o Murilo, que vai fazer as honras da casa hoje. Sucesso! Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer muito ao Silvio Barros, né, que atendeu aí o nosso convite, aceitou o nosso convite para eu estar aqui dividindo um pouco da brilhante trajetória dele. O que eu tenho que dizer, eu tenho muita honra de ter trabalhado com o Silvio Barros. É um momento muito especial da minha vida. Para mim, toda uma referência em desenvolvimento urbano, sustentabilidade, foco no futuro, inovação. Aprendi muito sobre essas máximas aí com o Silvio, sempre pensando a melhor maneira sustentável, a maneira mais inteligente de desenvolver planos diretores, desenvolvimento urbano e projetos de infraestrutura. Fico bastante feliz. Eu vou ler aqui a apresentação dele, que acaba resumindo um pouco disso tudo que eu falei, mas basicamente enaltecer aí essa brilhante contribuição que a gente vai ter aqui. Bom, a palestra Cidades, Futuros e Desafios para a Engenharia é uma promoção da Câmara Técnica de Infraestrutura e Logística. O tema será abordado por Silvio Barros, engenheiro civil, pela Universidade Estadual de Maringá, foi secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, atua como consultor e palestrante na área de sustentabilidade e de governança colaborativa através da empresa Solução Consultoria. Trabalhou 15 anos na Amazônia com desenvolvimento de produtos e destinos de turismo sustentável. Tendo atuado nessa área em vários estados do Brasil, foi secretário de Estado de Turismo no Amazonas e no Paraná. Foi prefeito de Maringá por 2 gestões, quando implementou uma inovadora parceria com a sociedade civil organizada no planejamento futuro e na administração da cidade. Então é isso, convido aqui o Silvio Barros para vir fazer sua palestra e muito sucesso aqui na palestra. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço, Murilo. Bem, eu queria, antes de mais nada, dizer que é uma honra poder estar aqui no Instituto, conversando com vocês que estão aqui conosco e aqueles que estão assistindo remotamente. E o desafio que me foi proposto aqui pelo Murilo, nós estávamos conversando sobre algumas coisas que ocorreram na volta de uma missão que nós organizamos para Dubai agora no começo do ano, para a gente olhar um pouco da Expo Dubai. E por que isso? Porque as Expo mundiais são eventos que ocorrem de 5 em 5 anos, e esses eventos abrem perspectivas de futuro para o mundo. O primeiro computador foi apresentado numa Expo, a primeira ligação telefônica interurbana foi feita numa Expo, e alguns ícones da arquitetura urbana também nasceram em exposições. O mais famoso de todos é a Torre Eiffel, que era o portal de entrada da Expo. Foi feita para depois ser desmanchada, mas nunca foi desmanchada, e hoje é o monumento pago mais visitado do planeta. E vai continuar sendo, né? Porque virou um símbolo de Paris, mas isso aconteceu com a Space Needle lá em Seattle, aconteceu em Osaka, aconteceu em Bruxelas, onde
ícones arquitetônicos da cidade foram construídos para as Expos Mundiais. E as Expos têm temas e sempre mostram as tendências de futuro. O tema da Expo Dubai chamou muita atenção, porque estava focado em mobilidade do futuro, sustentabilidade do futuro e oportunidades de negócio. Isso interessava muito a gente, porque tem uma relação direta com desenvolvimento e planejamento urbano, que é o que a gente trabalha. Então, eu resolvi convidar alguns prefeitos para irem lá e darem uma espiada pela janela do futuro, saber o que vai acontecer no mundo. E nós acabamos voltando de lá com muitas ideias, com muitas novidades. Eu estava comentando isso com o Murilo, ele falou assim, rapaz, você precisa mostrar isso lá no Instituto. Então, nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, não só daquilo que a gente viu lá, tem alguma coisa aqui, mas principalmente de uma preocupação muito grande que a gente tem, e eu como gestor que fui, não sou mais, mas continuo mentor de prefeitos. Eu trabalho como mentor de pelo menos 30 prefeitos, em que eu ajudo a resolver problemas. Os prefeitos, principalmente aqueles que nunca foram políticos, que vieram do setor privado, mas hoje estão administrando a cidade, eles têm algumas dificuldades de entendimento da lógica da gestão pública. Então, a gente faz esse trabalho através do SEBRAE de mentoria. Eu estou direto em contato com prefeitos de cidades pequenas, cidades grandes, e percebo a necessidade deles, percebo as dificuldades que eles têm. Então, com esta ótica, a gente identifica a necessidade de ajustar um pouco a engenharia, a arquitetura, o urbanismo para a real necessidade do planejamento urbano hoje em dia. E a gente vai comentar sobre algumas coisas aqui como desafios para a engenharia. Porque, infelizmente, a engenharia avançou muito no mundo, mas não avançou na escola. Os cursos de engenharia não evoluíram na mesma velocidade que o mundo evoluiu. Então, a gente tem demandas hoje do presente e do futuro, mas não temos mentes, não temos pessoas, não temos recurso humano que possa dar a resposta que a gente precisa, na velocidade que a gente precisa. Então, essas demandas, essas propostas das cidades do futuro, elas se apresentam como desafios para a engenharia. E é isso que a gente queria comentar aqui com vocês, falando um pouco de planejamento urbano, de mobilidade, de construções sustentáveis, resíduo sólido, resiliência climática, são desafios reais que precisam ser respondidos pela engenharia. Nós é que temos que dar a solução para essas coisas. A ONU tem uma organização chamada ONU Habitat, que é dedicada exclusivamente a buscar soluções para o ambiente urbano. Por uma razão muito simples, metade da população do mundo mora em cidades, e é das cidades que vem a demanda por conta de energia, por conta de poluição, por conta de lixo, tudo está nas cidades. Então, a ONU Habitat desenvolveu uma proposta chamada a Nova Agenda Urbana. Ela foi discutida na Habitat 3, em Quito, recentemente, e precisa ser acompanhada. É a proposta global para que os aglomerados urbanos se ajustem às demandas da sociedade e às demandas do planeta. Segunda-feira que vem, começa na Polônia o Fórum Mundial Urbano. O Fórum Mundial Urbano acontece de 2 em 2 anos e é o momento em que a ONU Habitat faz a calibragem da nova agenda urbana. Todos os países membros são convidados para trazerem as suas propostas, suas proposições, as suas dificuldades, aquilo que elas não estão conseguindo fazer dentro da proposta apresentada na nova agenda urbana. Segunda-feira que vem começa esse evento e eu espero, se tudo correr bem, se o avião não atrasar, eu vou estar lá para acompanhar novamente esse processo e ver o que está acontecendo no mundo para a gente poder continuar tratando desse assunto. Mas esse é um tema extremamente relevante e ele está focado em 4 pilares.
cidades sustentáveis e de baixo carbono, cidades inclusivas e justas, que analisa a estrutura física da cidade em relação às pessoas que vivem nela, cidades saudáveis e, finalmente, cidades resilientes. E aquele último item cada vez vai ficar mais importante. Cada vez vai se tornar mais desafiador. A inovação urbana, a criação de cidades mais inteligentes e sustentáveis, esse é o desafio. É aqui que nós temos que buscar as nossas respostas. Em termos de planejamento urbano, uma das coisas que a gente viu com os prefeitos que nos acompanharam em Dubai foi isso que eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente ter uma noção do desafio que foi apresentado lá. O Emirado de Dubai, que é obviamente o mais famoso dos 7 Emirados, ele tem aqui uma costa muito curta, muito pequena. Sharjah é outro Emirado, não é mais Dubai. Aqui onde está o Kizad, é o Porto Califa, ele já pertence a Abu Dhabi, é outro Emirado. Então, o Emirado de Dubai ele é muito pequeno, a costa é muito pequena. Depois ele entra deserto adentro. E aí vai embora, até as montanhas na divisa com a Arábia Saudita. Mas aqui é onde se concentra o desenvolvimento urbano. E como ele é muito pequeno, não tinha mais espaço, começaram-se a construir as ilhas. As 2 ilhas Palm e também o complexo World, que está sendo construído agora, criando solo porque não tinha mais no litoral. Isto aqui está se tornando uma situação um pouco arriscada, por conta da elevação do nível do mar. Então, era preciso começar a induzir a ocupação urbana no deserto, entrar no deserto. E isso não é fácil. Levar as pessoas para o meio do nada é um negócio complicado. Então, o que eles fizeram? Planejaram uma forma de atrair as pessoas para dentro do deserto e usaram a oportunidade da Expo para fazer isso. E colocaram a Expo aqui, entrando no deserto. E é longe, viu, gente? Aqui, daqui até lá, é uma puxada longa, quase 1 hora de carro. Então, eles colocaram o projeto da Expo no meio do nada. E para poder atrair as pessoas para lá, obviamente, eles levaram uma linha de metrô e resolveram criar um ambiente que pudesse manter a atratividade. O projeto do espaço onde foi feita a Expo Dubai é isso que vocês estão vendo aqui. E quando a gente chegava lá, uma coisa que chamava atenção era o tamanho dos estacionamentos. É muito grande. Muito grande. E para que tanto espaço de estacionamento? Porque a maioria das pessoas que visitavam isso eram estrangeiros, eles não iam de carro. Não são moradores. E mesmo que fosse morador, não tem morador para ocupar tanto espaço assim. Mas para que estacionamento desse tamanho? Depois nós fomos entender a lógica do processo. Essa área que vocês estão vendo aqui foi a área projetada para ocupação da exposição dos pavilhões. Aqui passa a linha de metrô. Foi construído um centro de convenções, que já está pronto. E depois, uma série de equipamentos que foram colocados aqui para atrair as pessoas. Mas, originalmente, quando foi projetada a ocupação desse espaço, o que eles queriam era isso aqui. Uma cidade para 145 mil habitantes. Onde já tivesse os hotéis, já tivessem os atrativos, já tivesse a linha de metrô, tudo isso financiado pela Expo. Uma vez que terminou a exposição, desmontam os pavilhões e começa a construção dessa cidade. Mas eles aproveitaram o fato de que a Expo teve 20 milhões de visitantes para começar a construir uma cultura diferente. Essa cidade, para 145 mil habitantes, é uma cidade car-free. Carros não entram aí. Por isso, os estacionamentos estão grandes. Quem vai morar nessa cidade tem que deixar o carro do lado de fora. Dentro da cidade não entra carro. Então, esses estacionamentos são para os futuros moradores
de uma cidade de 145 mil habitantes. Tem poucas no Paraná desse tamanho. Esta cidade terá uma característica interessante, porque todos os prédios são certificados para sustentabilidade. Todos. Não tem nenhum prédio na cidade, atualmente, e nem no futuro, que não tenha certificação. Todos terão. Toda a mobilização dentro da cidade será feita de bicicleta, de patinete, de veículos elétricos, dos mais diferentes tipos que vocês puderem imaginar. E eles estavam lá para a gente usar durante a feira, gratuitamente. Então, a gente teve a oportunidade de entender como que essa cidade vai funcionar dentro da sua mobilidade interna, porque estava tudo lá. Tinha ciclovia para as bicicletas e tinha a via de pedestres. E foi muito legal, porque a gente, quando pisava na via de pedestre, a gente entendia por que era a via de pedestre. Era uma espuma, gostoso de caminhar, impacto zero. E está tudo construído já, está tudo pronto. Para estimular as pessoas realmente a andarem a pé. Além disso, estes pavilhões são os pavilhões temáticos da feira. Este aqui era o pavilhão da sustentabilidade. Aqui, esse triângulo, era o pavilhão da mobilidade. E este outro aqui era o pavilhão da oportunidade, nos extremos. E o que está em volta, durante a feira, eram os distritos da sustentabilidade, da mobilidade e da oportunidade. E os países que tinham algum diferencial para mostrar sobre sustentabilidade ou sobre mobilidade ocuparam os pavilhões em volta dessas áreas temáticas. E aí tinha coisa do Arco da Velha, coisas realmente fantásticas. Isso aqui é uma ideia do que será a cidade que eles chamaram de Distrito 2022. Porque a feira, aliás, 2020, perdão, a feira deveria ter aberto em 2020, não abriu por causa da pandemia. Então, o Distrito 2020 será desse jeito aí. A mobilidade vai ser autônoma, ou de bicicleta. Os únicos veículos que vão andar aqui são os veículos da própria cidade. Isto aqui é o Superdomo, ele está pronto, com esses prédios estão prontos. Isso aqui é hotel, prédio de escritório, isso aqui está pronto, estava lá para ser usado durante a feira. E esse Superdomo é um centro de entretenimento fantástico. É a maior área de projeção do mundo, projeção de vídeo. Os filmes e as apresentações que eles projetavam aqui nesse negócio, aqui cabe mais de 5 mil pessoas embaixo desse domo. É um negócio fora de série. E ele continua funcionando. Agora, o ambiente da Expo está fechado, vai ficar fechado até janeiro do ano que vem. Em outubro deste ano, os apartamentos que estão construídos aqui começam a ser ocupados pelos futuros moradores, e em janeiro do ano que vem eles entregam mais 800 unidades habitacionais dentro dessa cidade, e a partir daí ela vai crescendo. Eles esperam que em 2030 a cidade já tenha pelo menos 40 mil habitantes. Daqui a 8 anos vai ter 40 mil habitantes aqui. Mas os atrativos são espetaculares e vale a pena realmente a gente ver. O que eles estavam mostrando para a gente é que levar o crescimento da cidade para dentro do deserto exigia muito planejamento. E eles tiveram 7 anos entre o momento que foi aprovada a candidatura deles para a Expo e a construção de tudo isso, eles tiveram 7 anos para fazer esse negócio rodar. E, de fato, a gente chegou lá e estava rodando. Agora começam a ocupar a cidade, mas é interessante que eles levaram para a Expo, algumas das maiores empresas se instalaram lá com seus estandes fantásticos e são permanentes. Então, várias empresas que montaram estandes lá vão permanecer, esses estandes vão continuar como sendo o headquarter dessas empresas, que foram para dentro do deserto. Antes estava todo mundo no litoral, agora foram para dentro do deserto. O legal disso é o seguinte, é o poder que o gestor urbano tem de ordenar a ocupação do território. Hoje, no Brasil, isso é responsabilidade do prefeito. Ordenamento territorial é exclusiva responsabilidade do município. O prefeito é responsável por isso.
Então, o poder que a gente tem numa prefeitura de ordenar o espaço, de planejar o crescimento e a ocupação urbana, precisa ser melhor utilizado. Nós precisamos, esse é um dos desafios que a gente tem, pensar para frente, imaginar essas coisas e criar essas oportunidades. Esse aqui foi um outro empreendimento que a gente visitou, que é a cidade de Masdar. Talvez alguns de vocês já tenham ido lá, acho que o Edson já foi lá, né? Em Masdar? Ainda não? Masdar é um ícone da engenharia e da arquitetura moderna. É uma cidade que foi planejada para ser a cidade do futuro. Ela começou a ser construída ela começou a ser planejada lá em 2008, mais ou menos. Começou a ser ocupada em 2014. E hoje ela foi planejada para ter 45 mil habitantes. Nós temos aqui um quadrado de 6 por 6 quilômetros, que é o espaço urbano de Masdar. Boa parte disso já está ocupado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas que são características do projeto dessa cidade. A cidade foi projetada pela Norman Foster, eles ganharam a concorrência internacional. E percebam que as ruas da cidade não são necessariamente como as nossas, não é quadriculado. Isso aqui era deserto puro, aqui não tinha nada. As ruas são esquisitas, porque elas têm formatos estranhos. E por que isso? Isto é urbanismo e arquitetura biofílica. Eles primeiro estudaram a natureza, o ambiente, analisaram a direção dos ventos, o deserto tem muito vento, a direção dos ventos, e construíram a cidade de maneira que o vento fosse canalizado. Ele já vem daquela direção, então ele tem que entrar aqui. Não dá para fazer um quadriculado normal, porque aí o vento vai esbarrar na cidade. O que eles querem é que o vento entre na cidade. E, gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir em Masdar, vocês vão sentir isso, é chocante. A hora que você pisa dentro da cidade, a temperatura cai pelo menos 5 graus. No mínimo, em algumas épocas do ano, 10 graus. Só de pisar na cidade. Por causa disso. Você sente o clima de ar-condicionado. É uma coisa impressionante. Todo mundo percebeu isso. Você desce do ônibus, a hora que você pisa na calçada da cidade, você já percebe a temperatura cai drasticamente. Porque planejamento urbanístico, arquitetura biofílica. Entender a natureza para projetar depois. Bom, o que aconteceu lá? Eles conseguem ter uma cidade que é capaz de gerar toda a sua energia. Toda a energia consumida em Masdar é gerada dentro da cidade. Além disso, uma coisa interessante também, dentro da cidade de Masdar, ela também é car-free, não entra veículo privado. Todos os carros são colocados em estacionamentos externos. Aqui tem usina solar, 2 tipos diferentes de usina solar, e em cima da cidade tem 10 megawatts de energia construída em cima dos prédios. Toda a energia é produzida dentro da cidade. Aliás, Masdar é o nome de uma empresa especializada em energia renovável. Ela é uma das donas da cidade. Não é a cidade que deu o nome para a empresa, é o inverso. A empresa já existia. É um empreendimento imobiliário e a gente percebe que ela está dentro da cidade de Abu Dhabi. Tem outros espaços que não são necessariamente, não são parte de Masdar. O que foi interessante aqui é que, quando a gente foi lá visitar, quem nos recebeu foi um arquiteto que está lá desde o primeiro tijolo, ele está lá quando era areia só, e está até hoje lá. Participou do projeto e da implantação da cidade. E ele fez um comentário que chocou muito a gente quando nós estivemos lá. Ele disse assim, olha, essa cidade aqui, todos os prédios são certificados. Nós temos, em média, 40% de eficiência energética em todas as edificações. Temos eficiência hídrica, porque isso é uma necessidade, principalmente num lugar que não tem água. Mas o importante disso é o seguinte, isso aqui é um empreendimento privado, é um negócio. Isso aqui não foi feito para a gente dar aula de sustentabilidade, isso aqui foi feito para ganhar dinheiro. Então, a empresa, quando fez o projeto imobiliário, ela trabalhou da seguinte forma, nós queremos uma cidade sustentável, nós queremos uma cidade que comprove o equilíbrio ambiental, econômico e social.
mas que seja lucrativo, tem que dar dinheiro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nos primeiros 10 anos da cidade, ninguém vende 1 metro quadrado. Nós vamos construir em BTS, Build to Suit. Vamos achar pessoas que querem vir para cá e vamos construir o que eles quiserem. Só que nós vamos construir dentro do nosso padrão. Edifícios sustentáveis, com eficiência, etc, etc. Só que nós temos que construir isso de maneira que o cara queira vir para cá e vai pagar. E aí a colocação que ele fez para a gente foi a seguinte: se você encomendar de um arquiteto ou de um engenheiro para te fazer um prédio, você só, eu tenho um dinheiro, a primeira coisa que eles fizeram é a seguinte: quanto nós queremos ganhar? Nós vamos investir no empreendimento imobiliário, quanto eu quero ganhar? Qual é o retorno que eu quero ter? Botaram na planilha quanto é que os donos da cidade queriam ter de retorno. Ok. Então, para eu ter esse retorno, eu preciso alugar os empreendimentos por um determinado valor, que é maior do que eu vou pagar para construir, vou ter um payback num determinado tempo, uma equação financeira. Simples. Moral da história: para eu poder ganhar isso, quanto que eu tenho para gastar na construção do prédio? Então, o cliente chega lá só: eu quero um prédio aqui de 6 andares, para tantos metros quadrados, para colocar esse tipo de atividade. E aí eles desenvolvem o projeto. E o cliente aprova, constrói e fica com aluguel de sei lá quantos anos. O que ele estava dizendo é o seguinte: se a gente chegar para os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, e dizer para eles o seguinte: olha, eu quero que vocês me façam um projeto de tantos metros quadrados para essa finalidade, mas eu quero um prédio sustentável. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um orçamento que você não dá conta de pagar. Vai ser caro demais. Então, a gente faz o contrário. Como nós já sabemos quanto a gente quer ganhar, qual é o preço do mercado e quanto eu tenho para fazer o prédio, o que a gente faz é o seguinte: a gente chama os arquitetos e diz assim: olha, eu preciso de um prédio de tantos metros quadrados com essa finalidade, eu tenho tanto de dinheiro para gastar. Qual é o mais sustentável que você pode fazer com este dinheiro para esse empreendimento? E o resultado foi absolutamente surpreendente. Veio mais do que eles esperavam. Só por ter invertido a pergunta. Só isso. Eles só inverteram o desafio para os arquitetos. Em vez de dizer: olha, faça o prédio, eu quero que seja assim, falaram: eu tenho tanto de dinheiro, qual é o melhor que você consegue fazer? Abriram para vários escritórios de arquitetura e hoje eles têm, em média, 40% de eficiência energética em todas as prédios da cidade. E prédios absolutamente sustentáveis. E é muito legal quando você entra em Mazda, eles chamam a atenção da gente, falam: olha a fachada dos prédios. As fachadas não são uniformes. E elas têm uma razão de ser daquele jeito. Tem fachada aerada, que é justamente para fazer uma camada de contenção entre o calor e o edifício. Tem lugares que você tem fachada com algum tipo de quebra-sol. E tem lugares que é o mesmo prédio, só que não tem nada na fachada, é vidro direto. E ele disse: por uma razão muito simples: aqui nunca vai bater sol. Pela posição do prédio, nunca vai bater sol. Então, eu não preciso gastar para fazer essas coisas aqui, não vai bater sol. E outra coisa, você olha, o vidro é tudo igual. Vidro fumê, tudo igual. Lá dentro não é igual. Nos lugares que pega sol, o vidro tem todos os componentes para reter a temperatura. No lugar que não pega sol, é vidro comum. Deixa o arquiteto fazer, ele vai te colocar o mesmo vidro em todo o prédio. Vai gastar um monte de dinheiro desnecessariamente. Lá tudo foi meticulosamente calculado. Aonde você precisa de determinadas coisas, elas existem. Aonde você não precisa, elas simplesmente não existem. E não compromete a estética, fica bonito, fica legal. Agora, só para vocês darem uma olhada, vamos ver se roda o vídeo aqui. Isso aqui é uma chamada para o material que a gente produziu sobre Mazda. Masdar City foi pioneira no mundo em quebrar paradigmas de urbanização, indicando o caminho das cidades do futuro. Lá dentro, toda a mobilidade é elétrica e autônoma, os carros não têm motorista. Muita inovação, muitas coisas diferentes, inclusive é lá dentro que fica o campus principal da Universidade da Inteligência Artificial. Mas tem muito mais, e a gente vai mostrar tudo isso para você aqui no nosso canal. É muito legal. A gente produziu 2 vídeos sobre a nossa visita técnica de Mazda, que estão no canal no nosso site,
Se vocês tiverem curiosidade de ver, tem muita informação interessante sobre a história disso, como ela foi feita e como é que funcionam essas coisas que eu estou comentando aqui com vocês. Mobilidade, isso é um outro desafio importante para a engenharia. A indústria automotiva, e aí não sou eu que estou falando, é a indústria automotiva, ela admite que o consumidor vai chegar num ponto que ele não quer mais carro. Eles sabem disso, eles fazem estudo de mercado, ninguém mais interessado nisso do que eles. A produção de veículos vai cair e o carro compartilhado vai ser cada vez mais demandado. Isso significa um impacto importante, não só na indústria automotiva, mas nas cidades. Pesquisa da Deloitte indica que 62% dos jovens que estão completando 20 anos, 22 anos agora, não querem ter carro. Nós estamos falando de uma geração inteira de jovens que não pretende ter carro. E se a gente pegar os dados do Denatran, nós vamos ver que cada vez mais jovens que completam 18 anos não aparecem para tirar a carteira de motorista. O indicador está caindo. Ou seja, ele não pretende ter carro mesmo, não é só da boca para fora, não. Já não tira a carteira porque não vai ter carro. São dados, são incontestáveis, é informação estatística. Ora, o que significa isso? Que se vamos vender menos carros, vamos produzir menos carros, e isso está envolvido na justificativa que a Ford deu para sair do Brasil. Alguma coisa diferente vai acontecer. E aí tem uma série de outros movimentos, que eu não sei se vocês estão totalmente a par. Venda de carros a combustão vai ser proibida no Brasil, aprovado pelo Senado. Isso aqui é notícia oficial do Senado Federal. Aprovação dessa proposta. É claro que o Senado pretende proibir carros a diesel e a gasolina, mas não a etanol, e nem a biodiesel. Só que não vai funcionar. Não vai funcionar por uma razão muito simples. Dia 9 de junho agora, deste mês que nós estamos, o Parlamento Europeu aprovou a proibição da venda de veículos a combustão, qualquer combustão, em toda a União Europeia a partir de 2035. Aprovou esse mês. A União Europeia é o segundo maior mercado de veículos do mundo. Isso vai ter um impacto na indústria automotiva de grandes proporções. Ou seja, o mundo está regulamentando a empurrada do mercado automotivo para um outro segmento. Para o carro elétrico, para o carro a hidrogênio, seja lá o que for. Mas, se você casar essa informação com a informação de que os jovens não querem mais ter carro, nós vamos ter um momento diferente na mobilidade. Nós vamos falar de carros compartilhados. E não é problema a gente proibir, por lei, a fabricação de carro a combustão, porque as montadoras já não querem mais fabricar mesmo, elas vão parar de fabricar. Não é uma questão do governo aprovar ou deixar de aprovar, as montadoras não vão fabricar carro a combustão. Simples assim. Então, efetivamente, nós vamos ter que migrar para uma outra realidade. Isso vai envolver o compartilhamento de veículos, já é uma realidade em muitos lugares do mundo, no Brasil também está começando, já temos aplicativo aqui para você compartilhar seu carro particular. E isto tem uma implicação na cidade, na engenharia viária, no sistema, no plano viário das cidades. Porque se nós vamos ter carros compartilhados, a gente deveria, e esse é um estudo acadêmico que foi feito sobre esse assunto, mostrando que do mesmo jeito que você tem vaga para deficiente físico e para idoso, as cidades deveriam colocar vagas para carros compartilhados, porque não custa nada. E você começa a estimular esse cenário. Diminui o congestionamento, diminui o trânsito, diminui o acidente, diminui a poluição, só tem vantagem. Esse estudo que eu mostrei ali há pouco é sobre o que acontece quando a prefeitura pinta carro compartilhado na rua. Qual é o impacto que isso tem na mobilidade urbana? E é impressionante. Os números são astronômicos. Para cada vaga que você coloca no meio da rua, exclusiva para carro compartilhado, ou em shoppings, em hospitais, em lugares públicos, o número de veículos que sai de circulação é astronômico. Fora da caixinha. E como a Califórnia já implanta isso há 15 anos, eles têm um histórico de 15 anos para comprovar que esses números são reais.
Isso quer dizer o seguinte, se as pessoas não vão querer ter carro, também não precisamos exigir vaga de garagem nos prédios. Para quê, se não vai ter carro? Porto Alegre já eliminou, São Paulo eliminou isto em 2016. Desde 2016, qualquer prédio pode ser construído em São Paulo, em qualquer lugar da cidade, comercial ou residencial, sem vaga de garagem. Vocês sabiam disso? Não há mais exigência. O que a cidade de São Paulo fez? O mercado regula. Se o empreendedor achar que ele consegue fazer um prédio de apartamento sem garagem e vender, deixa ele fazer. Tudo bem, qual o problema? Se ele achar que não consegue fazer, então ele bota a garagem. Mas ele vai fazer isso dentro de uma proporção razoável que o mercado está demandando. Isto produziu um impacto interessante. Acreditem vocês ou não, 3 anos depois que São Paulo eliminou a obrigatoriedade de vaga de garagem, 25% dos lançamentos de São Paulo eram prédios sem garagem. E vendia tudo. Mas teve uma outra coisa super importante, que a gente sentiu na própria cidade de Maringá. Em Maringá, obviamente, hoje tem uma regra igual das outras cidades, que para cada apartamento tem que ter uma vaga. Dependendo do tamanho do apartamento, tem que ter 2 vagas. Ou então 3 vagas. É obrigação. E que os prédios antigos que sejam reformados têm que ter estacionamento na área comercial. Então, você pega uma avenida como lá em Maringá, a Avenida Brasil, que é uma avenida antiga, mais antiga da cidade. Tem um monte de prédio que foi construído na década de 50, de 60. Não tinha garagem. Comércio. Só que agora, para reformar um prédio de 40 anos, você tem que ter vaga de garagem. Como? Numa avenida daquela, como é que vai botar uma vaga de garagem? Não tem onde botar a vaga de garagem. Moral da história, ninguém reforma. Porque a prefeitura não deixa reformar. E a cidade vai ficando feia, vai ficando derrubada, porque não é que o cara quer deixar feio, é que ele quer reformar e a prefeitura não deixa. Porque ele tem que quebrar um espaço onde era uma vitrine e tal, para botar um carro. Bem, moral da história, isso atrapalhou o processo. E aí a gente vai para o centro das cidades, São Paulo, São João com Ipiranga. Vocês viram o que aconteceu lá, né? Prédios inteiros ocupados pelo movimento do sem-teto, por quê? Porque o prédio foi decaindo e não dava para reformar, porque a prefeitura exigia uma garagem. Não tem como fazer um prédio de 10 andares no centro de São Paulo, que foi feito na década de 40, como que você vai botar vaga de garagem lá? Não tem jeito. Moral da história, o dono do prédio abandona. E aí o movimento do sem-teto ocupa. E vira aquela esculhambação. 2016, aprovaram a lei. Vai lá na São João com a Ipiranga agora para você ver o que aconteceu. Prédios antigos, eu tenho a fotografia desses mesmos prédios, cheio de bandeira do movimento do sem-teto. Vai ver o que aconteceu lá hoje. Apartamentos lindíssimos, tudo reformado. O dono do prédio voltou lá, comprou lugar para esse povo sair, pagou para eles saírem, porque agora o prédio vale muito. Reformou tudo, vendeu no ato. Só porque a prefeitura resolveu parar de exigir a tal da vaga de garagem. Só por isso. Foi uma transformação urbana impressionante. E aí nós temos um monte de cidades no nosso país hoje fazendo revisão do plano diretor e continua exigindo a porcaria da garagem. Por quê? Por quê? Não faz sentido isso. Mas é o que está acontecendo. O fato de não precisar da garagem começou a criar um novo cenário no mercado. Agora tem prédios que não tem garagem, o cara compra um apartamento, mas não tem a vaga da garagem, mas o empreendedor botou lá meia dúzia de garagens com um carro dentro para os moradores poderem usar. Aí o morador compra o apartamento, ganha um aplicativo no celular, ele reserva o carro do condomínio para usar a hora que ele quiser. Então, ele não tem carro e ele tem carro ao mesmo tempo. Colocar uma frota de veículos elétricos dentro de um prédio custa muito mais barato do que fazer um subsolo. Muito mais barato. Só porque não está exigindo a vaga de garagem. É um novo conceito. Pensa você que tem carro. Quantos minutos do dia você usa o seu carro comparado com as horas que ele fica parado? É isso. Essa é a lógica. Eu boto 6 carros lá, vai atender o prédio inteiro e ainda vai sobrar, o carro ainda vai ficar parado lá. Porque essa é a equação.
Esse é um desafio para a engenharia, e nós precisamos desafiar os nossos engenheiros e arquitetos que estão dentro das prefeituras, tomando essas decisões, induzindo a nova lei de edificações dentro da revisão do plano diretor. Eles estão equivocados, eles estão vivendo no século passado. Nós estamos andando para frente, é o futuro, é uma outra realidade. É um desafio que as cidades do futuro estão impondo para a engenharia. Isso aqui é um outro caso interessante. São estacionamentos, isso é muito comum, particularmente no Japão, em algumas cidades de maior densidade. No lugar de 2 vagas, você coloca 15 carros. E aí o que aconteceu? No último ano do meu mandato, chega um japonês lá e pede uma audiência comigo. E ele protocolou na prefeitura um projeto para fazer um prédio com esse tipo de garagem. Em vez de fazer subsolo ou ocupar uma laje inteira, ele propôs isso aqui. Esse cara passou 15 anos no Japão trabalhando para ganhar dinheiro, ele com a família dele voltaram para o Brasil, queriam fazer um prédio no terreno da família, tinham dinheiro para isso, mas ele queria botar esse tipo de estacionamento. E aí ele chegou para mim e falou assim: prefeito, eu protocolei aqui o projeto, eu tenho cópia desse protocolo até hoje, eu guardo na minha pasta, porque isso é histórico, né? Ele falou assim: eu protocolei isso aqui e a prefeitura indeferiu, disse que não pode fazer. E eu queria saber por quê. O senhor conhece, já foi lá, já viu, isso é uma coisa normal, perfeitamente normal. Eu chamei a minha equipe de planejamento urbano e falei: por que vocês indeferiram? Eles me trouxeram a lei e falaram assim: muito simples, prefeito. A vaga de garagem é averbada como área útil do imóvel. Como que nós vamos averbar isso aqui? O cartório não aceita isso. E não aceita mesmo. É verdade. Isso aqui não pode ser averbado. Mas a nossa lei estabelece isso como regra. Então, pela lei, nós não podemos aprovar. Eram os últimos 6 meses do meu mandato. Que pena, porque eu ia fazer um movimento danado para mudar a lei. Nós não podemos mudar as tendências do futuro, mas nós podemos adequar a nossa legislação a essa realidade. É uma outra realidade. Nós vamos ter um tempo de transição entre o momento que as pessoas ainda têm carro e o momento que essa nova geração não terá carro. Neste período de transição, esta é a melhor alternativa. Porque o dia que não tiver mais carro, você desmonta e põe em outro lugar. Continua usando. É melhor do que mandar fazer um subsolo, que você não tem como desmontar depois, e que custa uma fortuna. E esse preço vai para o imóvel. Então, tem soluções interessantes, mas nós precisamos desafiar as nossas cabeças para pensar diferente. A mesma coisa acontece com o carro elétrico, é evidente que ele vai estar em todo lugar, mas 40% dos carros elétricos no mundo inteiro são reabastecidos na rua, 60% em casa ou no escritório. Então, a gente já devia obrigar, não estou falando de opção, obrigação. A prefeitura, para aprovar um projeto hoje, já deveria exigir a previsão do eletroposto. Não precisa colocar o eletroposto, mas precisa prever isso na carga do prédio, precisa prever o espaço onde isso vai ser colocado. Devia ser obrigatório, não opcional. Depois que o prédio estiver feito, complica a situação. Então, é melhor ter isso previsto. Acontece o seguinte: se 40% dos veículos elétricos que vão existir seguirem a regra do resto do mundo e vão abastecer na rua, em que rua e em que quadra da rua? Não é aleatório. Isso devia estar no plano viário. Tem um monte de cidade aprovando agora o plano viário e eu pergunto para eles: vocês colocaram isso? Não. Ninguém nem pensou nisso. E aí tem uma outra realidade. Os carros voadores estão chegando. A Embraer, agora recentemente, teve uma venda bombástica de ações na Bolsa, em Nova York, só porque ela já tem, a Embraer, empresa brasileira, ela já tem hoje 1.600 opções firmes para entrega de carro voador a partir de 2026. A Embraer, empresa brasileira, não estamos falando de coisa lá do outro mundo, é daqui. Esses carros voadores vão sair daqui do nosso país. Olhem só para isso aqui. Isso aqui é um aeroporto para carro voador, instalado no estacionamento de um shopping. Mas é um aeroporto. Ele tem lugar com raio-x para você poder entrar, para ver se o cara não vai soltar uma bomba lá de cima, tem lojinha, tem banheiro, tem tudo. Tem lugar para segurança,
Se o carro voador estiver trazendo alguém que foi acidentado, tem um ambiente lá para primeiro socorro. É um aeroporto, literalmente, no meio da cidade, para carro voador. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. Esse aeroporto foi apresentado ao mundo, primeiro do mundo, foi apresentado ao mundo como opção, fisicamente montado e instalado lá. Agora, mês passado, eu fui lá ver. Gente, é fora da caixinha. É impressionante esse negócio. Eles montaram tudo isso para demonstrar a necessidade desse processo. E eu perguntei para eles, para o pessoal que desenvolveu o projeto, eu falei, escuta, vocês não estão muito adiantados, não? Porque não tem carro voador por aí. Por que vocês estão fazendo isso? Eles disseram, não, nós estamos atrasados. Não tem carro voador rodando porque não tem onde pousar. Porque todas as montadoras, e tem um monte de startups no mundo, que já tem esses carros voando e homologados. Só que não tem onde parar. Então, eles desenvolveram esse aeroporto para carro voador, que pode ser adaptado a um estacionamento, pode ser colocado em cima de um prédio, pode ser colocado numa base flutuante, num lago no meio da cidade, no Ibirapuera, e operar normalmente. Ele é flexível. Foi muito legal de ver esse projeto. Eu não tenho aqui fotografia da minha visita lá, mas foi muito legal. Mas o interessante é o seguinte, a entrega de encomendas por drones já está homologada pela ANAC. O teste de conceito, a prova de conceito foi feita em Campinas e foi aprovado. Ou seja, já dá para a gente ter drone voando aí para entregar pizza. Já existe isso. A pergunta que eu faço é a seguinte, os drones que vão entregar mercadoria e os carros voadores que vão andar por aí, em qual é a via que eles vão andar? Ou vai andar para qualquer lugar? Ou daqui a pouco tem drone trombando lá em cima e derrubando pizza na cabeça da gente? Está na hora de começar a projetar as ruas aéreas, o sistema viário lá em cima. Porque isso não vai ser feito de um dia para o outro. Isso tem que funcionar de alguma forma. Exatamente como funciona um sistema aeronáutico, de aviação. Tem altitude para você ir, tem altitude para você voltar, tem direção que você vai andar. E todas as cidades que têm potencial para isso vão ter que ter. Agora, quais são as cidades que têm potencial para entrega de delivery, de drone? Um monte de cidades. Elas têm? Não. Tem alguém no plano diretor pensando nisso? Também não. Tem alguém fazendo plano de mobilidade pensando nisso? Também não. É um desafio para a engenharia. E aqui eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Quando a gente fala de mobilidade, eu queria que vocês vissem um novo modal de mobilidade. De todos os lugares que nós visitamos durante a missão à Expo Dubai, este que a gente vai mostrar hoje talvez tenha sido o que menos recebeu delegações. Tudo isso aqui saiu da cabeça de uma pessoa, o engenheiro Anatoly Unitsky. Provavelmente nós estamos testemunhando os primeiros passos de uma revolução no transporte e na logística da humanidade. Mas tem muito mais, e a gente vai mostrar tudo isso para você aqui no nosso canal. Silvio Barros Oficial, Cidades do Futuro. Um projeto. Isso é um modal novo. Não é teleférico, não é monotrilho, não é trem, não é um modal novo, que é capaz de transportar carga e passageiro pelo ar. Não tem necessidade de desapropriação, não tem necessidade de derrubar a mata atlântica para chegar em Paranaguá, pode levar os contêineres por cima. A gente foi visitar o centro de certificação e nós todos que fomos lá andamos nesses carrinhos aí. A gente experimentou isso. Mas o Murilo e eu tivemos em 2018 na empresa que fabrica esse negócio aí, lá na Bielorrússia. E eles hoje estão certificando pelas instituições internacionais a viabilidade disso. O de passageiros está certificado, o de carga está sendo certificado nos próximos 3 anos. Agora, são 3 anos de teste, transportando container carregado por 3.000 quilômetros, sem parar. É uma pista oval, você bota o container lá e o bicho fica rodando sem parar.
para poder comprovar que, efetivamente, você pode substituir uma ferrovia por um sistema desse, 100% elétrico, baixo impacto. Só o custo de desapropriação para a gente fazer a ferrovia de Maracaju até Paranaguá vai custar uma fortuna. E mais do que isso, atravessa a Mata Atlântica com um trem que a inclinação máxima permitida é 5%, para vencer 900 metros em 100 quilômetros. E vai ver o que é zigue-zague que esse trem vai ter que fazer. E se fosse por cima? Com uma inclinação aceitável de 15%, sem derrubar a árvore. O que isso representaria? Então, esse pessoal está desenvolvendo um novo modal, é uma nova realidade na mobilidade urbana e também para transporte de carga. A gente foi lá ver isso. Tem 2 vídeos mostrando toda a história desse negócio aí, para quem quiser ver depois. Edificações sustentáveis é outro desafio. Isso é uma coisa interessante. Um prédio, e aqui vamos falar de prédio público para ficar mais fácil de entender. Um prédio tem uma vida útil. O custo de construção do prédio, em relação ao custo total dele durante toda a sua vida útil, equivale a aproximadamente 15%. 85% é para manter o prédio funcionando e operando durante os 50, ou 60 ou 100 anos que ele vai cumprir a sua função. Ou seja, se a gente gastar um pouquinho aqui para que esse prédio nunca tenha uma conta de luz para pagar, isto dá um retorno absurdamente alto. O que a gente viu lá? A mesma coisa que a Universidade de Harvard, junto com a Fundação Getúlio Vargas, fizeram num estudo para a realidade do Brasil. Esse estudo é brasileiro, não é para o exterior. Eles chegaram à conclusão de que edifícios sustentáveis, isso aqui é para o mercado privado, tá? Para empreendedor privado, de que o edifício sustentável é o melhor investimento que ele podia fazer. É melhor ele fazer um prédio sustentável do que um prédio convencional, do ponto de vista de mercado imobiliário. E eles demonstraram academicamente, a Universidade de Harvard e a FGV. Eu diria que não tenho qualificação para contestar esse pessoal. Se eles disseram isso, eles sabem o que estão dizendo. E eles comprovam isso, a gente analisando esse estudo, eles comprovam por quê. Para começar, vocês sabem que até para a gente, pessoalmente, quando você vai alugar um apartamento ou comprar um apartamento, uma das perguntas críticas é quanto vai ser o condomínio? É ou não é? Edifícios sustentáveis são os que têm o menor condomínio. E alguns deles, nós vamos ver aqui agora, 0 de taxa de condomínio. Não tem condomínio para pagar. Porque é sustentável. Então, está comprovado que isto aqui é uma realidade para empreendimento privado. Ora, se é um bom negócio para o privado, por que não é obrigatório para o público que vai ser dono do prédio a vida toda? Por que a gente continua fazendo escola, creche, posto de saúde, prédio administrativo, convencional, quando a gente podia ter um prédio sustentável? E o que a gente aprendeu lá, que eu mostrei para vocês agora há pouco, lá em Mazda, é que o prédio sustentável sai pelo mesmo preço do prédio comum, igual. Não tem diferença no metro quadrado. Então, por que a gente continua fazendo prédio que não é sustentável? Bom, os prefeitos que foram conosco para Dubai voltaram convencidos de que os prédios deveriam ser sustentáveis. E aí tinha prefeito de cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, voltaram para o Mato Grosso do Sul, para o Pará. E aí o que eles descobriram? Que dentro da prefeitura deles, nenhum engenheiro e nenhum arquiteto sequer tem noção do que é isso. Não tem a menor ideia do que é isso. E se a prefeitura falar, o prefeito falar, projeta uma escola para mim sustentável, o cara não sabe por onde começar. Nós não temos profissionais qualificados. O que aconteceu? Nós fomos à Universidade Federal, lá no Mato Grosso do Sul, de onde eram a maioria dos prefeitos que nos acompanharam, e pedimos à universidade para montar um programa de qualificação dos técnicos das prefeituras para fazer prédios sustentáveis. O que a gente ouviu dos professores universitários? Eles também não sabem fazer. Moral da história, meu filho que está aqui, formou engenharia o ano passado. Perguntei para ele, você aprendeu isso na escola? Não. 5 anos fazendo engenharia. Acabou de sair para entrar no mercado e não aprendeu a fazer isso. Que tipo de engenharia nós estamos formando? Para que mundo nós estamos preparando nossos engenheiros? Seguramente não é para a cidade do futuro. Seguramente não é.
Então, é um desafio, não é apenas um desafio do mercado, mas é um desafio acadêmico, é um desafio empresarial, a gente mudar essa realidade. Essa foi o primeiro prédio público do Brasil zero energia, uma creche lá em Florianópolis. Hoje existem dezenas, e o mais interessante, essa creche foi construída do zero, para ser zero energia. Hoje nós temos escolas que já existem aí há 30, 40 anos, zero energia, retrofitada por completo. É possível, dá para fazer. Só que exige um conhecimento técnico, exige informação, exige engenharia para poder fazer isso acontecer. A nova onda é essa. E foi interessante porque lá a gente viu cidade inteira com prédio certificado, e aí o pessoal falava assim para mim, né, mas nós não temos essa tecnologia no Brasil. Eu falei, vocês estão enganados. O Brasil está ensinando essa tecnologia para o mundo. Nós somos campeões nesse negócio. O primeiro prédio do mundo certificado de autossuficiência em água é aqui de Curitiba, e o prédio mais sustentável do mundo no ano passado também é aqui de Curitiba. Do mundo, de todos os edifícios que pediram certificação no mundo inteiro, o mais sustentável de todos é brasileiro. Então, nós temos a tecnologia. O que está faltando? Decisão. Está faltando decisão. E também está faltando competência, qualificação, gente qualificada para poder enfrentar esse desafio. Só que o governo pode fazer muito mais do que isso. A França aprovou em 2015, durante a COP21, ela aprovou a obrigatoriedade de que todos os prédios novos na França teriam metade do telhado verde ou painel fotovoltaico. Uma opção. O dono do prédio tem que escolher. Por que ele tem que escolher? Porque, de repente, você está fazendo um prédio novo dentro da cidade, com um monte de arranha-céu em volta, vai fazer sombra, não adianta botar painel solar. Então, você tem que fazer um telhado verde. Mas tem que ter, de alguma forma, algum componente como esse. E isso faz uma baita de uma diferença, porque se é um telhado verde, não necessariamente precisa ser um jardim. Não precisa ter só grama com florzinha. O que está acontecendo? Fazendas urbanas, isso aqui é plantação de tomate e de maracujá, vertical, em cima dos prédios no centro da cidade. Só que o prédio foi preparado para ter isso. Hoje, tem uma das maiores hortas urbanas de São Paulo, fica em cima do shopping Eldorado, lá na Avenida Rebouças, em São Paulo, produzindo uma quantidade absurda de comida, que é consumida pelas próprias lojas que estão dentro do shopping. No telhado. Agora, isso é engenharia, gente. Isso é engenharia. Não dá para fazer isso em qualquer lugar se a engenharia não pensou nisso antes. Tem aí empresas que estão fazendo complexos fantásticos, prédios maravilhosos, bairros inteiros, mas não estão pensando nisso. Aqui tem uma outra experiência muito legal. Um bairro que a gente foi visitar, considerado um bairro totalmente sustentável. Imagine um condomínio para mais de 3.000 pessoas, onde elas plantam o que comem, geram toda a energia que precisam, reutilizam a água, tem uma escola para os filhos, uma praça para as atividades sociais, tem restaurante, tem lojas, tem igreja, tem até um centro de hipismo e ecoterapia. E tem carrinhos elétricos para as pessoas se locomoverem, são compartilhados de graça, para eles poderem andar dentro do bairro. Pois é, na nossa missão aos Emirados Árabes, nós fomos visitar essa comunidade, a cidade sustentável de Dubai. E a gente quer mostrar tudo isso para vocês, aqui no nosso canal. Vale a pena ver. Esse empreendimento é fantástico. Em pleno deserto, eles têm biodomos, porque lá não dá para plantar em qualquer lugar, tem que ser dentro de um ambiente com temperatura e umidade controlada. Eles produzem toda a comida, toda a hortaliça e fruta que eles precisam dentro do bairro. Nós estamos falando de casas na ordem de 250 a 300 metros quadrados, todas. Alto padrão. Essas pessoas só podem andar dentro do bairro de bicicleta ou de patinete, dentro do bairro não entra carro. Os carros ficam do lado de fora. Gera toda a energia que precisa. E em volta do bairro eles colocaram uma pista de hipismo, tem estábulo, a pessoa chega em casa, monta no cavalo e vai andar numa pista de 1,5 km. É um negócio simplesmente sensacional.
algumas regras de governo estão estabelecendo a condição. A Califórnia aprovou já a lei que obriga a construção de sistema fotovoltaico nas casas novas. Aqui tem uma coisa interessante para a gente entender, isso aqui é um baita desafio também para a engenharia. Nós estamos falando aqui de uma cidade aqui pertinho de vocês, Balsa Nova. Balsa Nova teve a oportunidade de fazer um diagnóstico de eficiência energética de todos os prédios públicos da cidade e de todos os postes de iluminação do município. 100%. Fizeram o diagnóstico de eficiência energética em todos os prédios públicos, 28 prédios públicos. E chegaram a essa conclusão aqui. A cidade de Balsa Nova paga uma conta de luz de 100%, quando, na verdade, ela só precisa de 41% daquilo que ela paga para tocar a cidade inteira. 59% de pagamento de conta desnecessária. Não precisa. Em grande parte, energia desperdiçada, em grande parte, falta de eficiência, em grande parte, falta de gestão. O fato é que nós estamos falando de 59%, 60% praticamente, da conta de luz que essa cidade vem pagando há anos, não precisava. Sabe o que isso significa? E nós estamos falando só de prédio público. Isso significa que dá para a gente projetar uma cidade, né, um bairro inteiro, com eficiência energética, sem prejudicar em nada a necessidade do consumo das pessoas. É só desafio para a engenharia, inteligência. Hoje, os prédios públicos de Balsa Nova todos eles têm geração de energia e eles têm um excedente. A energia produzida pelos prédios públicos tem um excedente de 12% da necessidade deles. Porque continuaram cada vez mais eficientes. Agora, pensem, gente, o que seria isto exponencialmente ampliado para o Brasil inteiro. E nós aqui passando necessidade, a gente pagando R$ 1.300 um megawatt para manter termoelétrica rodando, poluindo o meio ambiente desnecessariamente. Quem tem que resolver esse problema? É a engenharia. Nós temos que resolver isso. Isso aqui é outra coisa super importante. A Google comprou uma startup lá de Boston, do MIT. Essa startup tinha desenvolvido um aplicativo que, jogado em cima do Google Maps, identifica as casas e colore o telhado da casa. O que está aqui? Se o telhado é amarelo ou laranja, significa que ele é bom para colocar painel fotovoltaico. O telhado está na direção correta, na direção norte. E aí, neste aplicativo, eu não tenho aqui a demonstração para vocês, mas você clica na tua casa e ele te diz, você tem tantos metros quadrados para colocar, a capacidade de geração é de tanto, e isso representa uma economia de tanto, o seu payback é de tanto tempo. Com um clique em cima do telhado da sua casa. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é um bairro onde alguém pensou nisso, provavelmente. Onde tem telhado roxo, não dá para colocar painel fotovoltaico. O telhado está na direção errada. Na minha casa só tem 3 faces do telhado que eu posso colocar painel. O resto tudo não adianta, que está virado para o lado errado. Então, eu tenho painel fotovoltaico lá, mas eu estou limitado àquele espaço. Tudo que é roxo não serve. Eu pergunto para vocês, por que a gente ainda está projetando telhado roxo? Me dá uma explicação. Por que a gente ainda está fazendo bairro novo, condomínio fechado, com casa, com telhado roxo? Por quê? De onde saiu isso? Ninguém pensou nisso. O arquiteto pensou na estética. Ponto final. Então, de novo, é mais um desafio que as cidades do futuro estão impondo para a engenharia. Nós temos que começar a pensar nisso. Vamos fazer um condomínio fechado novo, com casa? Começa a pensar no telhado. Tem prédios comerciais, e a gente estava fazendo um projeto com um empreendimento, com um prédio comercial hoje, lá, o ano passado, em Brasília. A estética do prédio é muito legal por fora, mas tem uma platibanda de 1,20 m.
Como é que você vai colocar painel em cima do telhado com uma platibanda de 1,20 m? Não adianta. Então, você vai ter que subir do telhado para poder botar o painel. E aí o arquiteto fica pau da vida porque estragou a estética. Ele já tinha feito a platibanda para não aparecer o telhado. Agora você pega e joga um painel para cima da platibanda e estragou tudo. Quem que estragou tudo, gente? Espera um pouquinho, vamos botar a ordem nessa bagunça. Edifícios inteligentes, eu já estou estourando meu tempo aqui, porque eu me empolgo com esse negócio, mas eu não... isso é um outro desafio para a engenharia. Esse prédio, lá em Amsterdã, foi considerado o prédio mais inteligente do mundo. Eles desenvolveram uma tecnologia que a gente vai ter que adotar nos nossos prédios. Tem empreendimentos comerciais aí fantásticos. A gente olha, a propaganda é um negócio assim de tirar o chapéu, fantástico. O que esse pessoal aí fez? Eles desenvolveram esse prédio para um determinado tipo de segmento. Do mesmo jeito que tem hoje edifícios só para consultório médico, tem edifícios para outro tipo de empresa. Eles desenvolveram isso para empresas de consultoria. Qual é a diferença? Por que eles fizeram isso para empresas de consultoria? Pelo seguinte, empresas de consultoria, normalmente, têm 30% dos seus funcionários ausentes todo dia. Eles estão atendendo um cliente em algum lugar. O cara está viajando, está em algum lugar. Opa. O que eles fizeram? Eles desenharam um prédio onde só o presidente e o diretor financeiro têm sala própria. Todas as empresas, tem 6 empresas nesse prédio, grandes, de consultoria. Todas as empresas do prédio, a Deloitte é uma delas, inclusive, que está nesse prédio aí. Todo o resto do pessoal não tem uma sala própria. E o prédio tem uma agenda. Do mesmo jeito que a gente usa a agenda do Google, do Outlook, o prédio tem uma agenda e todos os funcionários de todas as empresas colocam a sua agenda naquele software. E aí o que acontece? Se você amanhã vai trabalhar sozinho até às 10 horas da manhã, você não vai atender ninguém, e das 10 às 11 você vai atender 2 pessoas, e das 11 ao meio-dia você vai receber 10 pessoas, de manhã cedo, antes de você sair, você abre a agenda e o prédio diz para você o seguinte: das 8 às 10, você vai usar a estação de trabalho B5 lá no coworking do 2º andar. Das 9 às 10, você tem 2 pessoas para atender, você vai para a sala, que atende 3 pessoas, que fica no 2º andar, na sala não sei o quê. E às 10 da manhã, que você precisa de 10 pessoas, então tem uma outra sala para você atender, e está tudo já alocado na agenda. Aí eles fizeram uma outra coisa muito legal. Como o prédio tem o endereço de todos os funcionários de todas as empresas, e o prédio é todo sustentável, de madeira, um negócio fantástico. Eles acabaram fazendo o seguinte: você vai para o prédio amanhã às 8 da manhã, mas tem várias pessoas que vão às 8 da manhã. E embora você não saiba, porque você trabalha numa empresa e o cara trabalha em outra empresa, os 2 moram perto. Aí o prédio manda para você um recado dizendo assim: amanhã você e o fulano de tal vêm para cá no mesmo horário, mas vocês moram a 2 quadras um do outro. Ou às vezes no mesmo prédio, ou às vezes no mesmo condomínio, mas você não sabe. Você não quer pegar carona? E ele manda esse recado para os 2, com o contato dos 2. Moral da história: esse prédio tem 30% das vagas que o mesmo prédio exigiria, porque não precisa mais do que isso. O que significou? Que uma empresa que precisaria locar 100% do espaço, agora paga 70% do espaço e não tem prejuízo nenhum na sua atividade. Mesmo que você cobrasse mais caro, e eles com certeza cobram um metro quadrado mais caro, a empresa ainda paga mais barato. Para a empresa é mais barato locar naquele prédio a 1 metro quadrado mais caro, porque ela está alocando 30% a menos, sem prejuízo nenhum para o desempenho da empresa. Agora eu pergunto para vocês: será que vai ficar só nesse prédio isso? Ou esse conceito se expande daqui para o resto do planeta? E como é que a gente está fazendo empreendimento imobiliário fantástico hoje em dia aqui, gastando uma nota, sem sequer ter pensado nisso? No que é possível fazer. E o diferencial de competitividade que esse empreendimento poderia ter no mercado, se você oferece um negócio desse. Claro, é nicho de mercado,
tudo bem, eu entendo, mas nós estamos fazendo prédio com nicho de mercado em tudo que é lugar. Prédio para médico, prédio para laboratório, prédio para uma porção de coisa. Por que não? A França avançou mais. A partir deste ano, 2022, todos os prédios públicos da França terão que ser metade de madeira. E é claro, gente, nós não estamos falando que se é uma escola que tem 20 salas, 10 salas são de concreto e 10 salas são de madeira. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a escola terá que ter metade da sua área construída em madeira. Uma parte é concreto, sei lá, fundação, seja lá o que for, e o resto é madeira. Por quê? Porque a França, obviamente, é signatária do Acordo de Paris e tem um programa, uma responsabilidade governamental de neutralidade de carbono até 2050. O que significa isso aqui? A construção de madeira é carbono negativo. Ela sequestra mais do que ela emite. Durante o período que as árvores estão crescendo, elas estão fixando carbono. A hora que você constrói um prédio de madeira, o carbono fixado vai para dentro do prédio. Se você faz um prédio metade de concreto e metade de madeira, significa o quê? Neutro. É isso. Agora, se o governo vai investir, por que o governo não investe correto, já que o compromisso de neutralidade é do próprio governo? E foi isso que eles fizeram. Agora é lei, é obrigação. Prédio público tem que ser metade de madeira. Eu penso, mas isso aí não funciona. Como é que vai fazer prédio de madeira? Bom, então está aqui, ó. Os prédios de madeira já estão surgindo no mundo todo. Esse prédio é um hotel, 24 andares. Eu vou me hospedar dele sexta-feira que vem. Eu quero ver. Eu quero ver como é que esse negócio funciona. Já fiz minha reserva e vou lá, vou fotografar tudo. O Matheus, meu filho, fez o TCC dele com o final do curso de engenharia sobre este assunto. Edifícios multipiso em madeira engenheirada no sul do Brasil. E por que tem que ser localizado? Porque você não consegue viabilizar um prédio desse no Nordeste, tendo que transportar a madeira daqui. Logisticamente inviável. Então, não é todo mundo que vai poder fazer. Mas, onde pode ser feito, devia ser feito. E o mais interessante é o seguinte, a maior fábrica de madeira engenheirada, CLT, Cross Laminated Timber, que é a madeira estrutural, você fazer um prédio sem coluna de concreto. Não tem coluna de concreto. Tudo é de madeira. O piso, a laje, a coluna, as vigas, tudo é de madeira. Não tem concreto. Para você poder fazer isso, é madeira engenheirada, é madeira estrutural, não é tábua. Esta madeira é industrializada. A maior fábrica de madeira engenheirada da América do Sul está sendo construída aqui na região metropolitana de Curitiba, inaugura em outubro desse ano, com a capacidade de produção de 60 mil metros cúbicos. E tem um monte de gente que nem sabia. Nem sabia a mata. Está sendo construída aqui, vai inaugurar esse ano. É uma revolução no mercado. Agora, se já existe isso, e tem prédios até maiores do que esse no mundo, por que a gente não começa a mexer com essas coisas, já que nós somos um dos estados mais produtores de madeira do Brasil? Por que não? Desafio para a engenharia. Este prédio que vocês estão vendo aqui foi o primeiro arranha-céus, digamos assim, de madeira construído no mundo, desse tamanho, 18 andares. Esse prédio foi construído dentro do campus da Universidade de British Columbia. Um prédio que foi desenhado pelos professores, construído dentro da universidade, e ele é totalmente repleto de sensores, para medir tudo, temperatura, expansão da madeira, todos os detalhes, retenção de umidade, tudo. E já tem 5 anos que eles estão colecionando esses dados com inteligência artificial. É o maior banco de informações sobre o que acontece com um prédio de madeira como esse. Lá em British Columbia, eles foram obrigados a fazer as torres de elevador de concreto, porque a prefeitura não autorizou fazer de madeira. Não é que não podia fazer de madeira, até podia, mas a prefeitura não autorizou. Eles tiveram que fazer de concreto. Mas o resto do prédio inteiro foi feito de madeira. E está dentro de uma universidade. Por que dentro de uma universidade? Exatamente porque eles querem expandir essa informação para o resto do mundo. Primeiro edifício, esse aqui vai ser o primeiro edifício de 13 andares de madeira do Brasil, provavelmente, porque ele é da Amata. A hora que a fábrica deles estiver pronta, eles começam a construir esse prédio na Vila Madalena, em São Paulo.
para mostrar que é perfeitamente viável e é possível, funciona. Então, gente, isto é desafio da engenharia para o futuro. E aí entra resíduo sólido, economia circular, quantidade de lixo que a gente está fazendo, conversão térmica de lixo, transformar lixo em energia. Muita gente acha que é envenenar. Quando eu fui prefeito, eu tentei fazer isso. Disseram que eu queria envenenar a população. Não consegui fazer. Isso aqui é um dos atrativos turísticos mais importantes de Copenhague. O Copenhill é uma pista de esqui, funciona 365 dias por ano, no verão e no inverno. Essa pista fica em cima de uma usina de lixo, que processa 440 mil toneladas de lixo por ano. Isso é uma usina de conversão térmica de lixo em energia. E por que eles fizeram a pista de esqui lá em cima? Para demonstrar para a população que isso não oferece perigo nenhum para ninguém. O que sai aqui é vapor de água. Isso aqui é o rio Sena, no centro de Paris. Olha os prédios que estão... Usina de lixo. No centro de Paris, no rio Sena, endereço mais nobre que tem na cidade. Aqui entram os caminhões de lixo e percebam vocês que não tem chaminé, nem a fumacinha branca de vapor de água sai. Eu fui lá visitar essa usina. É impressionante, gente. Não tem nada de errado nisso, não tem motivo para envenenar ninguém. E, claro, como ficava no endereço nobre na frente do rio Sena, eles tiveram que fazer uma fachada interessante. Você passa em frente, ninguém diz que isso aí é uma usina de lixo. Coreia do Sul, esta usina de lixo tem uma galeria de arte no jardim. Esculturas dos mais famosos artistas de Seul estão aí dentro. E o povo vai lá para visitar o jardim, um jardim botânico cheio de escultura. E aí tem outras coisas. Isso aqui é material de acabamento. No Brasil, nós só temos 7 garrafeiras, indústrias que fazem reciclagem de vidro. O vidro é um material que pode ser reciclado infinitas vezes. Não tem limite. Infinitas vezes. O que esse pessoal faz? Para você reciclar a garrafa e transformar em garrafa de novo, você tem que fundir o vidro a temperaturas muito altas, custa muito caro. Está sendo construída agora no Rio Grande do Sul uma nova garrafeira. Orçamento previsto no investimento, 860 milhões de euros. Olha o tamanho do investimento. Não é qualquer um que pode fazer. O que esses caras inventaram? Eles inventaram um jeito de triturar o vidro e, através de sinterização por calor, mas não o suficiente para fundir o vidro, eles fazem painéis e dá uma olhada nisso. A fachada da Bulgari feita com garrafa de Heineken. Para cada 100 garrafas, eles fazem 1 metro quadrado desse tipo de painel. Com 100 garrafas quebradas, 1 metro quadrado de painel. Quanto vocês acham que eles cobraram para fazer isso aqui? E nós estamos jogando garrafa fora. Nós estamos jogando, enterrando garrafa, porque não compensa trazer lá do Mato Grosso, do Amazonas, de Rondônia, até São Paulo ou até Recife para reciclar. A engenharia tem soluções que podem ser muito interessantes, mas que a gente não está usando. A cidade de Irati começou a desenvolver um projeto para a fabricação de madeira biosintética a partir do lixo. Essa é a máquina que transforma lixo urbano em madeira. Nesse caso, como é feito de lixo urbano, não é uma madeira nobre. Mas se o lixo urbano for misturado com outros tipos de resíduos industriais num blend, olha o que dá para fazer. Aqui é só para ver como é que funciona. O lixo entra naquela máquina, 10 minutos depois ele se transforma nesse composto, e esse composto depois vai para uma laminadora, e a laminadora faz isso aqui, madeira biosintética. Isso aqui é feito de lixo. Tecnologia brasileira, 100% nacional. Agora, quando você faz o blend, quando você mistura o lixo urbano com outros tipos de resíduos mais nobres, que é resto de indústria de plástico, de calçado, seja lá do que for, dá para fazer isso aqui.
É a mesma tecnologia, a mesma coisa. E olha o que os alemães fazem com o lixo. Imagina, eu fico às vezes pensando, um prédio desses super sofisticados que estão saindo por aí, esses empreendimentos comerciais lindíssimos, se tivesse isso aqui na parede, ou no piso, ou se tivesse uma fachada igual aquela da Bulgari. Que coisa fantástica seria você mostrar o que é capaz de ser feito com resíduo, sem perder qualidade, sem perder estética, sem perder beleza, nem nada. Mas eu entendo que isso seria um valor agregado estúpido para qualquer tipo de empreendimento. Opa! E a mesma coisa pode ser feito com plástico. Painéis feitos de lixo plástico. É a imitação do mármore, só que é feito com lixo. Com plástico, nesse caso, retirado dos oceanos. E olha o que os caras fazem com isso. Essa tecnologia está dominada, gente. Nós só precisamos colocar em prática. Enfim, precisamos preparar as nossas cidades para a crise climática. Isso aqui vai continuar acontecendo. E cada vez que acontece um negócio desse, eu fico pensando em quem dimensionou o sistema de drenagem. Baseado em que número ele calculou a vazão para poder escoar esse negócio? Eu, como a maioria de vocês que estão aqui, saímos da faculdade entendendo que o cálculo de vazão era baseado no índice de recorrência dos últimos 50 anos. Foi assim que a gente aprendeu a fazer. O que o IPCC está dizendo para a gente? 80 mil climatólogos do mundo inteiro, os melhores do mundo, estão dizendo para a gente o seguinte: o índice de recorrência dos últimos 50 anos é inútil, ele não serve para nada. Porque as chuvas que virão daqui para frente não têm nada a ver com as chuvas que aconteceram no passado. E agora? O que a gente faz? Então, nós precisamos trabalhar com coeficiente de segurança. E quando eu fui prefeito, eu botei um coeficiente de segurança em 50% para aprovar loteamento. Os loteadores queriam me matar. Eles entraram na justiça com mandato de segurança, dizendo a norma técnica diz que é isso, a prefeitura fala que se não fizer o dobro, eles não aprovam. Eu falei, não tem problema. Não tem problema, você entra com mandato de segurança, a hora que o juiz determinar, eu aprovo o seu loteamento, está tudo certo. Agora, eu não vou assinar uma autorização aqui para você abrir um loteamento que vai condenar as pessoas que vão morar lá daqui 10, 20 anos a ficar embaixo d'água. Eu não vou fazer isso. Não tem o número, não tem a norma, não tem o cálculo, então vai no coeficiente de segurança mesmo. Se você tem pressa de fazer o seu loteamento, melhor você aumentar a galeria. Se você não tem pressa, não tem problema. Entra com mandato de segurança. O dia que o juiz determinar, eu te aprovo. Está tudo certo. Mas, gente, nós precisamos tomar decisões. E essa é a realidade dos fatos. O que a gente vai fazer? Essa é a realidade. É com isso que a gente vai ter que lidar. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Infelizmente. Mas não é a perda do bem material, é a perda de vida. Quem está metendo a caneta hoje para aprovar esse negócio está condenando pessoas à morte. Eu não tenho coragem de fazer isso. Tem um monte de prefeito que faz, eu não tenho coragem de fazer isso. Tem outros sistemas inovadores que estão surgindo aí para a gente poder trabalhar infraestrutura, e bairros novos deveriam trabalhar já com esse conceito. Isso aqui é tecnologia brasileira. É fantástico. Não é apenas o fato de você organizar a infraestrutura subterrânea. É que toda essa infraestrutura está mapeada num aplicativo que é um raio-x. Você anda por cima e ele diz onde está tendo vazamento. Onde que está tendo vazamento de água, onde que tem uma rede de fibra ótica rompida. No seu celular você enxerga o que está lá embaixo. E aí você abre o buraco precisamente aonde tem que ser aberto. Para fazer isso numa cidade que já existe é complicado, mas para fazer isso num bairro novo, puxa vida, gente, que é isso? Por que não? Tudo isso vai ser discutido num evento aí em Foz do Iguaçu, em outubro desse ano. Muita novidade, eu até sugiro que quem tiver interesse vá lá assistir, porque vai ter muita coisa que vem aí pela frente. E eu termino dizendo para vocês o seguinte: se quiserem assistir os vídeos da nossa missão e todas as visitas técnicas, tem o QR Code aí, e esse é o site, cidadesdofuturo.net. Aí a gente vai ver tudo que foi visto, tudo que foi apresentado,
Tem um e-book que vai ter as informações e os contatos, os links da internet, para a gente poder fazer esse tipo de coisa. O que eu queria só colocar é que as cidades do futuro... Aliás, não. Vou refazer a colocação. O futuro das cidades. Não são as cidades do futuro. Projetar uma cidade do futuro do zero é uma outra conversa. O futuro das cidades apresenta para a gente um enorme desafio para a engenharia. E o Instituto de Engenharia, obviamente, a partir da sua responsabilidade, com certeza se prepara para isso, ou vai se preparar para isso, ou vai desafiar o nosso segmento a se preparar para isso. Curitiba já é uma referência no mundo, pode ser muito mais. O Paraná pode ser uma referência. Alguém tem que começar a virar esse jogo. Eu espero que comece aqui pelo Instituto de Engenharia do Paraná, e muito obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores, Silvio Barros, excepcional palestra. Nós temos aqui nosso público online. Val, por gentileza, rapidamente queria falar para vocês aqui, para o nosso público, que está nos assistindo também aqui presencialmente, no Zoom e no YouTube, né? Queria falar um pouquinho sobre os nossos próximos eventos, alguns deles impressionantemente alguns deles até bem pertinentes e em consonância com o que o Silvio apresentou aqui. Nós temos no dia 28, agora terça-feira, direto de Coimbra, nosso 10º evento internacional em um ano, com 2 palestrantes lá de Coimbra falando sobre construção de 3D da Coimbra medieval. É um evento promovido pela Câmara de Arquitetura e Urbanismo do IEP. Está aqui o Borges dos Reis, que está promovendo esse evento, o primeiro encontro metropolitano de gestores de meio ambiente. É um evento que já está com confirmação do prefeito, do vice-prefeito, de vários gestores aí. Todos estão convidados a participar gratuitamente, só se inscrever no nosso site. E uma série de outros eventos, tem eventos culturais sobre Israel. Temos a nossa Semana Acadêmica de Engenharia, do ano passado foi o evento historicamente mais bem sucedido em termos de público da história do IEP. Esse ano nós estamos com a nova versão, tem palestra da Holanda sobre túneis submersos, diretamente da Holanda. Temos palestras sobre construção de edifícios, modelagem em túneis de vento. Temos uma série de palestras com o diretor da WEG sobre avanços em motores elétricos. Temos em julho um fórum sobre eletromobilidade. Então, alguns dos temas que você veio apresentando aqui estão em perfeita consonância com o que nós estamos tratando no Instituto. Aliás, o Instituto tem essa missão, inclusive, de cumprir um pouco com esses déficits que nós temos em algumas universidades, em termos da modernidade, do que existe mais avançado. Nosso canal no YouTube hoje está sendo monetizado, nós temos mais de 123 mil visualizações dos nossos vídeos recentemente, e isso permitiu que o IEP tenha mais essa fonte, é uma novidade. Além disso, também fiquem antenados no nosso site, vocês lá, o filho do Silvio está aqui, alguns outros jovens que são engenheiros, fiquem antenados na série de benefícios que o IEP tem. A gente passa esse vídeo, opa, ele passou, mas tem uma série de benefícios, você consegue sendo associado, não vou passar os vídeos agora, vamos partir direto para as perguntas, Val. Alan, pode voltar lá, quero mostrar as perguntas do nosso público online, mas tem uma série de benefícios, você consegue acessar a previdência da Copel sendo associada do IEP, consegue acessar Unimed com descontos expressivos, descontos em compra de carros, em farmácia, enfim, tem uma série de benefícios de ser associado ao IEP atualmente. E ampliando, está cada vez mais difícil não ser IEP, é uma palavra que eu sempre falo, aí, e essa máxima está se tornando cada vez mais realidade. Vamos lá. Tem alguns comentários, o Renato Johansson, nosso associado, que palestra fantástica, nota 10. Jussara, ideias sensacionais, instigante. Realmente, Silvio, você trouxe aqui, muito interessante a tua palestra, surpreendente. Vai para o nosso hall aí das melhores palestras, com certeza, do nosso canal no YouTube. Aí, fechando uma série de assuntos que a gente tem tratado também aqui. O Taminato, parabéns por essa maravilhosa apresentação ao IEP para o colega Silvio Barros. Tem mais alguma coisa para cima ali, por gentileza, Alan? A Ana Carmen, também, da nossa Câmara de Arquitetura. Alguém aqui presencialmente tem alguma pergunta para fazer? Murilo. Murilo, obrigado também, né, pela Câmara. A palestra foi trazida pela Câmara de Infraestrutura, mas poderia ser pela Câmara de Arquitetura, de Urbanismo, de Meio Ambiente, né? Tem vários temas tratados. Bom,
parabenizar o Silvio, né, pela brilhante parabenizar o Silvio, né, pela brilhante, inspiradora palestra. Eu acho que instiga realmente a todos nós engenheiros, nós que estamos em todas as áreas, desde a mobilidade, desenho urbano, edificação. Realmente é uma das melhores palestras que eu vi do tema, um apanhado geral e muito bem colocado, Silvio. E a minha pergunta vai na mobilidade, sobre mobilidade. Na tua experiência, como que você enxerga a mobilidade mais tradicional, digamos assim, dos transportes pesados que a gente tem, metrô, trens, esses que são transportes públicos, frente a toda essa novidade que vem chegando de transporte individual, carros autônomos, carros compartilhados, bicicleta. Como que você enxerga essa equalização, né, dessas demandas? Não sei como que isso pode ser compatibilizado, né? Eu não sei responder isso, não. Mas o que eu sei é que tem gente pensando nisso. E nós tivemos a oportunidade de ouvir uma apresentação durante essa missão que a gente fez sobre NEOM. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de NEOM. NEOM é a cidade que está sendo construída na Arábia Saudita, está em construção, para 1.200.000 pessoas que não têm rua. Ora, se ela não tem rua, a mobilidade tem que ser diferente. Ela não tem rua e não tem carro. Mas ela está sendo projetada para que qualquer pessoa chegue a qualquer lugar em 20 minutos no máximo. Essa cidade é uma linha de 170 quilômetros. Ela não é um aglomerado como nós temos hoje, é uma linha só, de 170 quilômetros. É uma cidade longitudinal. Um conceito completamente diferente do que a gente já ouviu falar. E ela é uma linha por várias razões. Por questões ambientais, para que o impacto no meio ambiente seja o menor possível. E também por uma questão de logística e transporte. Em sendo uma linha, não tem cruzamento, não tem semáforo, não tem nada dessas coisas. E o transporte elétrico rápido pode levar as pessoas de ponto A a ponto B rapidamente com o mínimo de impacto. Então, o que eu diria é o seguinte, como é que eu vejo o futuro? Eu não sei, mas tem gente pensando em como resolver isto lá para frente. As novas cidades, os novos bairros, talvez sejam planejados de uma maneira completamente diferente. Como a gente vai resolver o desafio do transporte coletivo hoje, esse é uma outra história. Mas é evidente que a tendência é de que o transporte coletivo seja gratuito, por várias razões. O modelo do transporte coletivo remunerado pela tarifa é falido, essa conta não vai fechar, não tem como fechar. E, portanto, ele não pode ser implementado. As novas licitações que as cidades implementarem agora para transporte coletivo não poderão seguir esse modelo, porque vão dar deserto, não vai aparecer concorrente. Então, vai ter que ser um modelo diferente. E a tendência, aparentemente, segundo a ANTP, é de que o transporte seja 100% subsidiado, mas sendo subsidiado ele tem que ser eficiente, não dá para pagar a conta de um transporte ineficiente. E para ser eficiente, então, a prefeitura oferecerá as linhas troncais, a alimentação é por conta de cada um. Ou carro compartilhado, ou bicicleta, ou patinete, seja lá o que for. Mas isso é um novo modelo de transporte, é um novo conceito. E isto, obviamente, é o que nós vamos ter o desafio de implementar daqui para frente. Uma coisa é certa, licitações que venham a ocorrer de concessão de transporte coletivo baseado no pagamento pela tarifa tendem a dar deserto. Não vai rodar. Então, nós vamos ser obrigados a pensar em outras formas de resolver isso. Existem outras situações. O transporte de massa elétrico, tipo VLT, tipo metrô, ele tem uma demanda, precisa de milhões de passageiros para poder ser viável. Nós lá temos em Maringá já tudo pronto para colocar o VLT, mas não temos demanda. Então, o dia que tiver demanda, a gente coloca, mas o local está pronto, a pista está pronta, está tudo pronto. Só vamos esperar agora ter passageiro suficiente para isso.
Então, essa equação vai ter que passar pelo digital de cada cidade. Cada cidade vai ter o seu modelo, vai ter que buscar a sua solução. Mas o transporte ativo, o transporte compartilhado, esse, no meu entender, vai fazer a maior parte da diferença. Quer ver uma coisa? Do mesmo jeito que aquele prédio inteligente lida com a carona, alunos de uma escola privada em Recife desenvolveram um aplicativo, porque a escola tem o endereço de todos os alunos. E lá eles têm do primeiro ao ensino médio, do primeiro ano do Fundamental 1 até o ensino médio. Então, o cara que está no ensino médio e uma criança que está no segundo ano primário, eles moram no mesmo condomínio, mas eles não sabem, eles não se conhecem. Mas vão para a mesma escola. Cada um o pai leva. E é por isso que na hora da entrada e da saída tem congestionamento, fila dupla, aquele monte de coisa. O que eles fizeram? Eles pegaram o fato da escola ter o endereço de todos os alunos e eles desenvolveram um aplicativo para que os pais soubessem quem mora perto e eles pudessem organizar o sistema de carona. Os alunos fizeram isso. Agora, extrapola isso para todas as escolas de uma cidade, imagina o que pode acontecer com a mobilidade. Essa é a ideia, só que o coletivo será de outro jeito. Não é o coletivo que a gente vê hoje. Exatamente. Então, é um outro coletivo. É coletivo, mas de outro jeito. E esse talvez seja o desafio que a gente tem de imediato aí pela frente, com as cidades que já existem, com a realidade que nós temos que enfrentar. Mas eu, como eu disse desde o começo, eu não sei a resposta. Eu sei que tem gente pensando em soluções e a gente tem que ficar com o radar ligado. Ensino virtual também vai impactar nisso. O trabalho remoto também vai mudar isso. Então... Uma pergunta aqui do Borges dos Reis. Silvio, essa pergunta eu acredito que você, estudioso também, saberá responder. Recentemente tivemos aqui no Instituto de Engenharia um encontro sobre energias renováveis, mitos e verdades. E dentro das apresentações foi colocada uma questão por um colega nosso da Câmara de Meio Ambiente, o Pedro Dias, a respeito da reciclagem dos painéis de energia fotovoltaica, que você deve conhecer aquele caso dos Estados Unidos, que tem um deserto lá em que virou um monte de lixo, né? Não sabem o que fazer, não sabem o que fazer. Algumas pessoas acreditam que cientistas vão desenvolver alguma tecnologia que possa, daqui, quem sabe, 10, 15 anos, reciclar esse material. Você não acha que a gente está dando o passo maior que a perna? Eu acho que, não tenha dúvida, as energias renováveis vieram para ficar. Hoje o Brasil já está gerando em energia fotovoltaica o equivalente a uma Itaipu, né? Mas esse lixo que nós estamos deixando para a próxima geração não deveria ser um pouquinho mais pensado? Quem sabe você, a hora que der uma autorização para que uma indústria produza esse material, ela tenha que ter o compromisso dessa reciclagem do que deixar depois para as prefeituras assumirem esse pepino? Sem dúvida, você tem toda a razão. E a gente andou fazendo um estudo sobre isso recentemente, sobre o que acontece com os painéis recicláveis. Nós tivemos nessa visita lá em Dubai, fomos ver um parque solar que tem 8 quilômetros quadrados de painéis solares colado um no outro. 8 quilômetros quadrados. É painel que, a perder de vista, a gente sobe assim numa plataforma e você não enxerga o fim. Este sistema, esse parque fotovoltaico, ele tem uma durabilidade de 28 anos. E aí a gente perguntou para ele, tá bom, quando terminar os 28 anos, o que vocês vão fazer? Eles vão desmontar tudo e jogar fora. Porque daqui a 20 anos, quando completar os 28, esta tecnologia já não vai servir mais para nada. Mas aí o que acontece? O que é um painel fotovoltaico? É vidro, alumínio e sílica. Só, mais nada. Só tem isso no painel. Não tem mais nada. Vidro, alumínio e sílica. Vidro 100% reciclável, alumínio 100% reciclável. A sílica é que vai perdendo a sua eficiência ao longo do tempo. Mas é o que tem de menos no painel. O que tem menos no painel é isso.
Então, os painéis são praticamente 90 e quanto, Matheus, por cento? 94% do painel é reciclável, totalmente reciclável. Aí é que está o X da questão. Você mesmo respondeu. A logística reversa deveria impor isto. Como hoje não existe ainda painel suficiente no mundo. Veja bem, a maioria dos painéis que estão sendo instalados agora tem garantia de 25 anos. Nenhum está instalado há 25 anos. Então, você não sabe o que vai acontecer quando terminar. Não sabemos. O primeiro sistema fotovoltaico de Maringá homologado pela Copel foi da minha casa. E só tem 5 anos. Eu ainda tenho 20 de garantia. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Eu não sei nem se o meu painel vai ficar 20 anos lá, porque de repente vai ter um outro sistema muito mais eficiente, que me dá muito mais economia, eu vou desmontar o meu e botar outro. Agora, nós ainda não temos isso, mas você mesmo respondeu. A logística reversa imposta por regulamentação é que deveria propor isso. Porque se a gente faz isso, o poder público cria demanda. Ele cria a necessidade de alguém pensar numa solução e transformar isso num negócio. E vai ser um negócio altamente lucrativo, com certeza absoluta. Vidro é reciclável infinitas vezes. E o alumínio também. Ninguém joga alumínio fora. Então, com certeza, tem solução para isso. Agora é uma questão de transformar isso num negócio, num business. E, evidentemente, que a regulamentação pode acelerar esse processo, sem dúvida alguma. É conciliar todas essas coisas. Eu não acho que seja um risco a gente continuar investindo nisso. Mas, não falei aqui, tem muita coisa mais para mostrar para vocês, que a gente não tem tempo. Nós fomos visitar o Parque Solar, o Centro de Inovação no Parque Solar de Dubai, e eles estão usando luz solar, para gerar eletricidade 24 horas por dia, inclusive à noite. Mas eles já estão fazendo isso. Não é uma coisa que, não, nós um dia vamos chegar lá. Não, eles já estão fazendo isso. Eles conseguem, com a luz solar, gerar energia elétrica 24 horas por dia. Essa tecnologia é dominada, está lá funcionando. Então, eles têm 3 parques solares lá, um deles é fotovoltaico, os outros 2 não são. Eles não são painéis fotovoltaicos, são espelhos que concentram energia e, por geração de calor térmica, a térmica gera, através do vapor, a energia elétrica. Então, nós não teríamos esse problema que nós estamos falando aqui. São espelhos. Espelho vai funcionar por resto da vida. Então, já existem novas formas de você transformar a luz do sol em eletricidade, sem necessariamente precisar usar painel solar. E tem outros produtos que estão sendo desenvolvidos hoje, que não vai usar nem sílica mais, para poder ter painéis de 40% de eficiência, quando hoje nós rodamos aí na faixa de 22%, 23%, 25% no máximo. Então, a tecnologia vai resolver isso, mas eu acho que a regulamentação dá conta de acabar com esse suposto lixo gerado pelos painéis que estão sendo desmontados nesse momento. Obrigado, gente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Silvio, Murilo, eu chamo você aqui à frente e entregar o certificado, então, para o Silvio, por favor.